One Piece é uma das obras de ficção mais espetaculares de todos os tempos, pau a pau com a Odisseia. Eu conheço algumas pessoas que discordariam dessa minha afirmação tão grandiosa, só que nenhuma delas nunca leu One Piece. E essas pessoas, elas não precisariam dedicar muito tempo diante do mangá ou até do anime para perceber isso não. A maneira como essa história é apresentada logo de cara é engenhosa, é esperta, é um gancho poderoso que fisga a atenção de qualquer um. É a paixão inicial que pega você para um romance longo, um romance de anos e anos. Um tempo atrás eu convenci o UOL a me deixar fazer um vídeo só sobre Romance Dawn. Então eu não vou me estender nesse aspecto aí da genialidade da abertura de One Piece. No primeiro capítulo de One Piece, a gente não vê nenhum daqueles personagens com os quais a gente ficaria familiarizado nas décadas seguintes. Não, a escolha aqui é basicamente a de começar a história com um flashback. Na verdade, esse primeiro capítulo é um prólogo, embora eles chamem de capítulo mesmo. Seja como for, eu acho que tá certo, porque se uma história vai durar mais de 20 anos, então eu acho justo que ela tenha um prólogo. Prólogos poderiam ser comuns nas tragédias gregas, mas eles certamente não têm muito a ver com a apresentação de heróis. Na primeira aparição do Batman, a gente vê ele combatendo o crime, sem nem imaginar que ele está fazendo isso porque teve os pais mortos por criminosos. A origem do Batman só é contada pra gente muito depois. A gente poderia continuar com as comparações, mas nem precisa porque o argumento é esse. Os eruditos, talvez os metidos, eles diriam que nem isso faz de One Piece arte, porque a arte não poderia ser uma criação corporativa, coisa que One Piece de fato é. Mas aí eu recorro a um dos meus teóricos preferidos no campo da comunicação. Senhoras e senhores, Marshall McLuhan. Todo artista, qualquer pintor, qualquer poeta ou músico, cria um efeito. Ele monta uma armadilha para pegar a atenção de alguém. Essa é a natureza da arte. Por essa definição aí, até publicidade pode ser arte, né? E eu fico com ela. Arte é uma armadilha para prender a sua atenção, mas eu não estou aqui para teorizar One Piece. Eu estou aqui para contar para você como foi que eu caí nessa armadilha maravilhosa. Eu sou Arvro e esse é o meu textão sobre o efeito que o One Piece provocou em mim e até na diplomacia brasileira. O ano era 2000, meu primeiro ano no curso de jornalismo. Eu estava entrando num universo novo, né? Tinha estudado numa escola pública, com cara de presídio, depois numa escola militar. A mudança de uma para outra já tinha sido assim um estranhamento muito grande, né? Só que a universidade era outra coisa. Era outra coisa porque agora eu estava estudando com os playboys que os meus amigos de antigamente tinham me ensinado a desprezar completamente. Embora a universidade fosse pública, estava cheia de playboy. Tem isso. E alguns dos meus colegas pareciam querer viver na universidade a lógica de um desses filmes aí sobre o high school nos Estados Unidos, sabe como? Tipo, quem é mais popular que quem ficou com quem. A elite da elite entrava para um clube especial lá, disfarçado de empresa júnior, os empreendedores aí. E muita gente ali se esforçava, consciente ou inconscientemente, para criar um ambiente de segregação. E assim, eles até conseguiam. Sempre tem que ter alguém para ser ridicularizado em nome do entretenimento geral. E entre os ridicularizados tinha esse cara que cometeu o erro de dizer, logo no primeiro dia de aula, que o objetivo dele era aprender alemão para ler Goethe no original. O pessoal achou aquilo pretensioso, erudito demais. Aí começaram a ridicularizar o cara, imitavam a voz dele, né? Ai, eu quero ler Goethe no original, ficavam remedando o cara. Tudo sempre pelas costas, claro. Toda vez que alguém ridicularizava aquele cara na minha frente, eu ficava pensando assim, pô, tá errado isso aqui, né? É com aquele cara que eu tinha que estar andando, não com o outro que tá aqui remedando a voz dele. Mas esse cara, vamos dar um nome pra ele, vai, o Wagner. O Wagner, ele era um cara meio fechado, assim. E ele não estava ali para socializar. Enquanto alguns se enfeitavam para ir para a universidade, ele aparecia lá de moletom, camiseta e, se bobear, um chinelinho.
Enquanto outros tantos organizavam a festa, que eu também frequentava, a cachaçada, ele ficava lá, lendo o Goethe dele, não queria nem saber. Levou fama de recluso. E isso é uma coisa que eu tinha em comum com ele, né? Porque assim, eu também nunca fui aí nenhum especialista em fazer amigo, em me aproximar, mas eventualmente aconteceu, consegui fazer amizade com ele. E eu lembro da conversa que aproximou a gente. Ele mencionou alguma coisa no Museu da Imagem e do Som. Alguma coisa muito cabeça lá, que eu não entendia muito bem. Só que o Museu da Imagem e do Som, o MIS, esse eu conhecia, porque era no Museu da Imagem e do Som que eu via anime. Você acredita nisso? Na segunda metade dos anos 90, o lugar para ver anime na cidade era o Museu da Imagem e do Som. Algum doidão que trabalhava lá tomou a iniciativa de fazer umas sessões nas tardes de domingo e ele trazia fitas VHS legendadas pelos fansubs. Era o único lugar da cidade em que você poderia ver coisas que já eram clássicas, tipo, sei lá, Hokuto no Ken, sabe? Ou então coisas novinhas, tipo Now and Then, Here and There. Tudo isso chegava aqui no Brasil com o esforço desses fansubs, né? Consegue imaginar o empenho e o investimento desses caras? Legendar horas e horas de conteúdo e fazer isso circular em fita VHS por aí. A instituição brasileira que nunca me falhou na vida foi essa, viu? O fansub. Inclusive, se você colocou o seu precioso trabalho a favor dessa causa, meu amigo, meu herói, muito obrigado. Mas enfim, o Wagner, O Wagner se ligou que eu curtia anime e mangá. E aí, ele me convidou para almoçar na casa dele. Diz ele que tinha uma coisa lá para me mostrar. E que coisa era essa? One Piece. One Piece num PDF traduzido em inglês. Um PDF que eu li num computador cinzento e trambolhento, né? Era assim que a gente lia mangá naquele período. Eu lembro que eu ficava lendo aquilo devagar, assim, o Wagner reparou que eu estava indo muito lentamente, deu uma reclamada, né? Aí eu disse para ele que eu precisava apreciar os traços das ilustrações. Era mentira, né? É que o meu inglês era prosaico demais. Eu só estava com vergonha mesmo de admitir. Seja como for, o Wagner me deixou ler outros mangás no PC dele outras vezes. E aí eu fui ficando amigo do cara. E aí, algumas daquelas pessoas lá que riam do Wagner começaram a tirar um sarro de mim ali também, né? Perguntaram se eu estava apaixonado pelo cara, só que as palavras que usaram foram um pouquinho assim mais baixas, um pouquinho mais grossas. Mas a vida é assim, né? A gente se afasta de um enquanto se aproxima de outros. Foi o que aconteceu, fui me afastando desses caras. Eu tinha feito bastante esforço para ser aceito por eles e estava percebendo que era um esforço muito do mal empregado. Pô, na boa, o Wagner me apresentava o One Piece e aqueles caras me apresentavam uma balada em que eu tinha que beber água da pia do banheiro porque era caro demais comprar água, tava sem grana. Ah não, a escolha é fácil, pô. 2 anos depois, 2002, o mangá de One Piece foi lançado no Brasil. Eu comprei as primeiras edições, queria ter todas, queria colecionar, mas não demorou muito, né, para eu perceber que era inviável para mim financeiramente. Aí também o tempo passou, outros interesses vieram e o One Piece foi ficando de lado. Anos depois, quando eu já estava formado, apareceu uma vaga de repórter numa emissora de São Paulo para mim. Primeiro me disseram que eu ia trabalhar durante a tarde, só que aí quando eu cheguei em São Paulo, tudo mudou e me colocaram para trabalhar de madrugada. Isso pesava muito porque a diferença entre trabalhar durante a tarde e durante a madrugada em São Paulo era a diferença entre cobrir o José Serra tentando chutar uma bola ou uma chacina em Osasco. Foi horrível, né? Toda noite eu vi os piores horrores do mundo e todo dia eu tentava dormir. Mas eu achei um refúgio. Onde? Nos animes. Isso foi em 2007. Eu maratonei tudo que tinha saído de One Piece até então. Acho que eu parei em Alabastra. Não tenho muita certeza, mas enquanto eu me ferrava em São Paulo, meu amigo Wagner estava estudando para o concurso público mais difícil do Brasil. A meta dele era o Itamaraty. O cara se meteu no concurso de admissão à carreira de diplomata. Não era pouca coisa. Ele reprovou antes de ser aprovado, mas não desistiu do objetivo dele, né? Ao contrário de mim, porque eu toquei um digníssimo foda-se para aquele meu emprego lá em São Paulo. Aquele negócio de se firmar como repórter na maior capital do Brasil, aquilo não era para mim. Pedi demissão, voltei para minha cidadezinha e consegui o meu antigo emprego de volta. Mais uma vez eu voltava a ser o jornalista interiorano Arvo Broba.
Não durei mais que um ano em São Paulo. E que ano horrível, 2007. Aquelas alturas eu já tinha perdido contato com o Wagner. Mais uns anos se passaram e eu consegui um emprego um pouco melhor, na mesma emissora interiorana. Ao invés de repórter, agora eu era âncora, ficava no estúdio, informando onde tinha congestionamento, quantos graus ia fazer naquele dia, essas banalidades do cotidiano. Mas de quando em quando eu entrevistava alguém. E aí um belo dia me chegou um release, um comunicado de uma assessoria de imprensa. Era sobre esse cara fodão da diplomacia brasileira que estava na cidade para lançar um livro. E não é que era o Wagner. Eu tinha perdido já o contato com ele, mas ele não apenas tinha se tornado capaz de ler Goethe no original, como foi representar o Brasil lá para aquelas bandas. Eu queria rever o cara, né? Aí consegui convencer a produção da rádio a trazer o Wagner para dar uma entrevista lá no estúdio. Ele foi até a rádio, conversou comigo naquele estúdio assim, caindo aos pedaços, era onde eu trabalhava, e ele foi legal comigo, só que tudo aconteceu de um jeito assim, muito apressado, né? E tudo bem, porque o Wagner agora era um desses caras importantes, requisitados. Estavam longe os dias em que ele podia se dar ao luxo de me esperar arrastar meus olhos vesgos lá pelo PDF dele de Romance Dawn. Não dava mais, o cara não tinha mais tempo para isso. O Wagner me deu a entrevista durante a tarde e durante a noite ele tinha lá o lançamento do livro dele. Fecharam um palacete lindíssimo lá para a festa de lançamento do livro e estava lotado. Eu até consegui um autógrafo, uma dedicatória do meu amigo, mas não muita atenção, né? Dezenas de pessoas ali querendo conversar com o cara, entrevistar o cara, tirar foto com o cara. O Wagner era o homem da vez. E eu não precisava ter a atenção do Wagner para apreciar aquele momento. O que eu estava enxergando ali era a jornada do herói, era o monomito em sua plenitude. Você já deve ter ouvido falar disso, está num livro bem manjado chamado O Herói de Mil Faces, de um autor muito referenciado, o Joseph Campbell, é o nome do gringo. Esse cara aí identificou que todos os mitos seguem uma mesma estrutura, que é cíclica. Eu não vou entrar em detalhes, mas tudo começa com esse sujeito comum que sai da sua vila, larga a sua vida cotidiana e ele deixa esse lugar ainda fraco, desacreditado, talvez ridicularizado. Muita coisa acontece na jornada do herói e no final, esse sujeito para o qual ninguém dava nada, ele volta para a vila dele trazendo novos poderes que ele conquistou ao longo da jornada. O Campbell, ele chama isso de o Elixir. E o meu amigo Wagner estava ali fechando esse ciclo. Ele estava de volta à vila, trazendo o Elixir, o superpoder, o livro dele. Esse era o espetáculo que eu estava vendo e eu estava adorando. Foi muito satisfatório para mim, mas o melhor veio no dia seguinte. Como sempre, eu acordei antes do sol nascer, entrei no estúdio e abri os jornais locais. Rapaz, o Wagner estava em todos, nos grandes e nos pequenos. E num dos menores jornais da cidade, um jornal bem desprestigiado já naquela época, um jornalzinho assim de bairro, lá estava mais uma reportagem sobre o Wagner e o livro dele. E sabe quem é que estava assinando aquela notinha no jornal de bairro? Era justamente um dos caras que mais tiravam sarro do Wagner pelas costas. O Wagner nas cabeças da diplomacia brasileira e o detrator dele no jornalzinho de bairro. Eu estava feliz. Mas nenhuma felicidade pode durar para sempre, né? Não demorou muito, o operador do estúdio ali me avisou que estava na hora de entrar no ar. Tinha chegado o momento de dar o meu primeiro boletim da manhã. Agora são 5 horas e 30 minutos. A temperatura mínima é de 8 graus, registrados neste momento. E a máxima prevista hoje é de... Aí eu comecei a rir, a gargalhar no ar, ao vivo, para a cidade inteira. Às 5h30 da manhã. E a audiência era considerável, tá? Era a rádio de notícias mais importante da cidade. Talvez a única na época. Deu problema, né? Meus colegas ficaram falando lá que eu tive um ataque de riso no ar, que não era uma coisa muito profissional e tal. Só que não era bem um ataque de riso. Era um ataque de alegria, o que é diferente. Quando o resto do pessoal chegou na rádio, me cobraram, né? Me pediram para explicar aquele ataque de alegria.
eu não consegui. A explicação, atrasada em anos e anos, é esse vídeo que você acabou de ver. Muito obrigado por ouvir o meu textão até o final, ou quase. Meteoro TXT, dedicado aos textões, faz questão de encerrar a narrativa com uma citação. É uma citação que apazigua a minha mente quando eu lembro daquela carreira que eu joguei fora em São Paulo. Não quero conquistar nada, o que eu quero é ser a pessoa mais livre de todo esse oceano. É só por isso que eu desejo ser o rei dos piratas. Assim falou o nosso estimado capitão, que só não será mais livre que a minha tradução desse texto, né? Agora sim, muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Se você gostou, aceite o meu convite. Se inscreva aí, ó, youtube.com/arvro. Se você quiser, né? Eu certamente vou ficar muito feliz com o seu apoio. Valeu!